o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Quero convidar o nosso apóstolo Marcos nesta noite. Coloca as suas mãos em direção aqui ao altar. Vamos estar orando, abençoando a vida deste homem de Deus nesta noite. Pai, estamos aqui diante da Tua presença. Deus, nós abrimos o nosso coração para receber da Tua palavra. Deus, que o Senhor venha encher as nossas vidas através, Senhor, do nosso apóstolo Marcos. Que possamos sair, Deus, deste culto cheios, renovados da Tua unção, cheios da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor nesta noite e glorifique aquele que é digno de toda a honra e de todo louvor. Aleluia. Pode se assentar, amados. Para mim é motivo de grande alegria estarmos aqui, mais uma vez, adorando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de ser. Para mim é um privilégio muito grande receber cada um de vocês. Eu me sinto honrado nesta noite em estar aqui para ministrar a palavra de Deus. E eu estou aqui como servo, nada mais do que isso. Que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. E que o pregador desapareça e que Cristo apareça nessa noite, para que a glória dele se manifeste na nossa vida. Amém? Eu queria compartilhar com vocês nesta noite uma palavra muito especial, e nós vamos ler duas passagens da Bíblia. E nós vamos hoje falar sobre trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós vamos falar sobre isso. Abra a Bíblia em Lamentações, capítulo 3, verso 21. Nós vamos falar sobre esse tema. E o tema é o próprio versículo de Lamentações 3, 21, que diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Diga comigo, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Agora vamos abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Vamos fazer um paralelo dessa palavra com Êxodo capítulo 3, versículo 1, onde Deus chama Moisés para um ministério poderoso, onde Moisés estava 40 anos no deserto, morando no deserto. Ele passou 40 anos da sua vida reinando como um dos príncipes de Faraó, mas Deus tinha um propósito e Deus tirou ele daquele local, e ele matou um egípcio para proteger um judeu, e dali ele teve que fugir, e ele entrou no deserto adentro, e Deus deu graça e misericórdia, e ele conseguiu se estabelecer atravessando o deserto. E 40 anos ele ali estava já no deserto. Leia comigo. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. O sogro dele era um sacerdote, um homem de Deus. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe,
apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e eu ouvi o meu clamor, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu e do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Eis que este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhe: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito. Portanto disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. Diga glória a Deus. Pai, estamos diante da tua presença, sabemos, Senhor, que tu não falha. Tu és o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E que esta palavra, Senhor, sobre esse tema, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, seja marcante na nossa vida, e que cada vida, Senhor, que chegou aqui precisando de uma resposta tua, de uma direção, de uma canalização do teu Espírito, que tu possa, Senhor, falar, fluir de uma maneira sobrenatural, e que o teu nome seja glorificado. Que cada vida, Pai, que chegou aqui triste, abatida, deprimida, precisando de respostas, cheios de perguntas, cheios de porquês, Deus traz hoje uma mudança profunda para essas vidas, que elas sejam impactadas pelo teu poder e que essas vidas sejam restauradas pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A igreja diga amém, dê um glória a Deus poderoso. Aleluia. Amados, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Esse é o tema da palavra de hoje. Nós lemos esse texto em Lamentações de Jeremias. Lamentações já está dizendo choro, reclamação, murmuração. Lamentações de quem? De Jeremias. Jeremias era um profeta murmurador, lamentador. Ele reclamava por tudo. Se você lê os capítulos anteriores
de Lamentações, você vai ver ele churumingando, reclamando o tempo todo de Deus e questionando por quê, eu não aceito, não quero, não posso ser isso, eu não quero ter isso, não quero ser assim, não quero viver assim. Chegou um momento na vida dele que ele viu que quanto mais ele murmurava, pior ficava. E quando ele viu que a coisa engrossava cada dia para o lado dele, ele tomou uma posição em Deus. Foi quando realmente ele se converteu em Deus. Esse versículo de Lamentações 3:21 mostra a transformação de Deus na vida do profeta. Foi quando ele disse: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não quero mais saber de passado, de sofrimento, de dor, de dificuldade, de crise, de decepção, de traições. Não quero me apegar mais a isso. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então Deus começa a mudar a sorte de Jeremias. E Jeremias começa agora a ser um grande profeta, um grande homem de Deus. Porque ninguém queria nem escutar Jeremias. Sabe aquele profeta que ninguém queria estar perto dele, que ninguém queria ter amizade com ele, que ninguém queria almoçar com ele, que ninguém queria tomar uma janta com ele, porque era só lamúria. Ele adoecia as pessoas de tanta lamúria, de tanta reclamação. Mas ele mudou, e ele tomou uma atitude na vida dele, e ele disse: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que é que dá esperança? O que é que nos traz esperança? O que é que nos gera expectativa para um dia melhor? O que é que nos gera expectativa diante de um mundo cruel, diante de um mundo de que a gente vê pessoas assassinando pastores, que a gente vê pessoas mutilando famílias, pessoas que não respeitam pai e mãe, um mundo cruel? O que é que nos faz ver uma boa expectativa diante de um mundo tão cruel quanto esse? Só tem uma coisa que nos faz ver que o dia de hoje pode ser melhor do que o dia de ontem e que o dia de amanhã será melhor que o dia de hoje. Só tem uma pessoa que nos motiva a pensar e a crer de maneira extraordinária: Jesus. Somente a palavra de Deus. Quem tem Jesus pensa dessa maneira. Quem não tem é deprimido à base de psicotrópicos, é 3 diazepam de manhã, 3 de tarde, 3 de noite, e vai viver nessa vida preso nas tarjas pretas e vermelhas da vida, e vai vivendo uma vida que não é uma vida, é uma sobrevida. Pessoas estão assim, milhares de pessoas estão assim, e não são pessoas más, não são pessoas ruins, mas são pessoas vítimas da situação. Pessoas que têm sido vitimadas por um mundo cruel, um mundo capitalista, um mundo que é salve-se quem puder, aquela situação de cada um pisar por cima do outro para vencer. Então, essa é uma situação que vivemos. Fora a violência doméstica, a violência de rua, a violência em todos os setores da vida, a violência psicológica, que tem sido altamente desenvolvida para destruir. E aí, a gente começa a trazer essa palavra hoje, e a gente faz uma pergunta para começar: o que é que nos faz pensar que o dia de amanhã pode ser melhor que o dia de hoje? Somente crê em Jesus e crê na sua palavra. Se você lê os jornais, você adoece. Se você ficar ouvindo Globo News o dia todo, você adoece. Você desiste de tudo, você não quer mais saber de nada, você quer sair do país como se fosse solução. É uma catástrofe. Se você ficar lendo notícias do dia a dia de miséria e de crime, você adoece. Você não tem medo, você tem medo de sair de carro, você tem medo de andar de bicicleta, você tem medo de ir a uma praça, você não tem coragem de usar nenhum perfume importado que você ganhou, porque você tem medo de ser sequestrado, que o ladrão pode lhe conhecer, que tem dinheiro pelo cheiro. Então é uma coisa assim que lhe gera uma complexidade de doença na alma, e isso gera uma malignidade, são prisões espirituais. Mas Deus, Ele me faz hoje trazer esta palavra para justamente você que talvez esteja vivendo uma vida caótica emocionalmente falando, talvez um relacionamento caótico, talvez você esteja vivendo uma vida financeira caótica, crise sobre crise, luta, batalha e nada melhora, e você tem sido cercado muitas vezes, ao seu ver, de gente que não presta. Mas eu vejo que não é dessa maneira.
Porque quando a gente quer ver chifre em cabeça de cachorro, a gente descobre. Eu tinha um cachorro e eu, quando comecei a achar interessante esse ditado, você acredita que quando eu comecei a alisar a cabeça do meu cachorro, eu vi uns lombinhos na cabeça dele, só está nascendo um chifre. E a gente, quando começa a acreditar que o chifre vai nascer em cabeça de cachorro, a gente começa a ver. Ninguém vê, mas só nós vemos aquela situação. Nós precisamos, amados, nos libertarmos de muitas coisas na nossa vida. Primeira coisa, de uma paranoia muito grande que o diabo tem colocado para destruir a nossa vida, chamada o medo. O medo tem destruído a nossa vida. O medo de ser feliz, o medo de ser decepcionado, o medo de ser traído, o medo de ser largado, o medo de ser jogado de lado, o medo de perder alguém, perder dinheiro, perder bens. Esse medo tem destruído as pessoas. E as pessoas não têm buscado a Deus, porque uma pessoa cheia de medos, ela se sente o quê? Doente, retraída. Ela não confia em ninguém, acredita que todo mundo é bandido, acredita que todo mundo é de uma classe terrível. Então, os relacionamentos dela param de crescer, porque não existe mais um crescimento de amizade, de relacionamento, porque o medo faz com que as pessoas se distanciem uma das outras. Isso é mal, isso é ruim. Esse profeta chamado Jeremias, ele vivia nessa sina. O que é sina? Sina é algo que nos condiciona. Que você diz, mas apóstolo, existe sinas na vida? Existe, sim. Existe sinas na vida de uma pessoa? Sim, existe. Tem pessoas que nascem com sinas, mas o Deus Todo-Poderoso, ele transforma todas as sinas em oportunidade de vitória. O Deus Todo-Poderoso. Se você olhar para a vida de Moisés, falando de sinas, quando ele nasceu, ele foi jogado aonde? Dentro de água. O nome dele é chamado de Moisés porque o nome dele significa retirado das águas. O rei mandou assassinar todas as crianças na época. Joquebede, que era a mãe dele, e Miriam, que era a irmã, pegou, fez um becinho, betumou e jogou no rio Nilo. Quem já foi em Israel, no Egito, sabe o que é o rio Nilo. O rio Nilo dá 8 vezes a largura do rio Tietê. Para você ter noção do que é o rio Nilo, e um rio de alta correnteza. E jogar uma criança num becinho betumado ali, é dizer, nunca mais eu vou vê-la. A possibilidade de vê-la novamente é remota, é muito, muito pequeno. Mas Deus estava no negócio, Deus deu direção a eles, e eles lançaram o menino, bebezinho, e ali Deus foi conduzindo as águas, e a filha de Faraó pegou a criança e tomou ela para si e criou como filho. E aí Deus transformou a sina das águas do rio Nilo em oportunidade de quê? De vitória. Quando Moisés começa o ministério dele, depois dessa chamada, quando Deus chama ele aqui e diz, Moisés, volta para o Egito, porque eu estou te chamando para tu ser o libertador do meu povo. Ele diz, eu não tenho condição, eu não tenho a mínima chance. E ele começa a retrucar, dizendo que não tem condição. E ele perguntou, se alguém me perguntar quem me enviou, eu digo que quem me enviou. Deus disse para ele, diz que o eu sou te enviou e eu vou operar maravilhas. E ele começa a ter a experiência com Deus ali pela primeira vez. E veja que antes disso, Deus diz para ele uma palavra que eu quero fazer a conexão com o que eu estou dizendo. Deus diz, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu pisas santo é. Qual o significado? Deus fala coisas sem nexo? Deus pede alguma coisa sem fundamento? Deus pede alguma coisa sem sentido? Não, nunca. Deus só pede coisas que tenham fundamento e que tenham uma conexão espiritual. Deus disse para Moisés, tira as sandálias dos teus pés. Por quê? Deus queria que Moisés realizasse aquele ato profético de tirar as sandálias, ficar descalço naquele local. Tinha um porquê. Porque Deus queria que Moisés esquecesse o passado. As experiências dos 40 anos de Moisés lá no Egito e os 40 anos de Moisés no deserto era para Moisés esquecer as experiências do passado, porque quando a gente tira as sandálias elas trazem a poeira da trilha por onde passamos. Ou seja, a sandália fala de experiência. A sandália, ela traz a poeira da trilha que caminhamos. Então nós começamos a nos achamos que temos experiência, que sabemos tudo, que somos o dono da verdade e que temos condição ou capacidade para enfrentar qualquer situação.
Só que Deus queria levar Moisés a uma dimensão muito profunda e disse para Moisés: tira as sandálias dos teus pés. Ou seja, esquece a trilha por onde tu passasse, esquece a tua caminhada passada, esquece os 40 anos no Egito, esquece os 40 anos de peregrinação no deserto, porque o que eu tenho para ti agora é o sobrenatural, algo que Moisés nunca tinha experimentado. Ver milagres, ver prodígios, maravilhas. Moisés, para ver o sobrenatural, ele tinha que se libertar das coisas passadas. É isso que Deus quer que você entenda. Então, quando Deus pede para Moisés tirar a sandália dos seus pés, era para Moisés gerar expectativa para o dia de hoje, ou seja, trazer a memória para aquilo que lhe dava esperança, para trazer memória daquilo que Deus iria fazer, não memórias do passado, não memórias da crise, não memórias de 40 anos de luta no deserto, não 40 anos de orgia e de tantas coisas lá no Egito. Não era aquelas experiências que Deus queria que Moisés tivesse. Quando Deus disse: tira as sandálias dos teus pés, Deus estava dizendo: esquece as tuas experiências, esquece por onde tu trilhastes, porque a trilha agora é nova, a experiência agora é nova. E era isso que Deus estava dizendo para Moisés. Deus está dizendo para você: tire as sandálias dos seus pés, se desarme, tire suas experiências ruins do passado, ou boas, ou coisas que lhe feriram, porque hoje Deus está querendo fazer coisa nova na sua vida. E se você ficar preso às experiências do passado, nada vai acontecer. Tire as sandálias dos seus pés, ou seja, esqueça essa trilha negativa que está na tua sandália, onde se agrega na tua sandália. Ou seja, você começa a achar que sabe o caminho de ida, de vinda, que conhece tudo, e Deus diz: não sabe nada. Eu tenho muito para lhe ensinar, eu tenho muito para fazer na sua vida, e se você não abrir o coração para isso, nada vai acontecer. Tire as sandálias dos seus pés. Então, quando Moisés tirou as sandálias dos pés, Deus estava dizendo para ele gerar o que? Expectativa no que Deus estava fazendo no presente, trazer à memória aquilo que lhe dava esperança. Era isso que Deus queria para a vida de Moisés. Não Moisés falar: eu tenho experiência, eu conheço Faraó, eu conheço o filho de Faraó, eu conheço as trilhas, eu conheço o caminho. Esquece. Foi isso que Deus fez. Ou seja, Deus não desmemorizou Moisés, mas Deus pediu para Moisés anular as experiências do passado e confiar na experiência presente que Deus estava lhe dando. É isso que Deus está querendo. Amém? Então a gente olha, e quando Moisés nasceu, ele foi jogado, como eu estava falando, nas águas. E eu disse para você que pessoas nascem com sinas e Deus transforma. Moisés tinha um problema de sinas chamado sina das águas. Sina das águas. Quando Moisés nasce, ele é jogado nas águas. Deus transformou a sina da morte do rio Nilo em oportunidade de vitória. Ele foi criado no palácio, aprendeu tudo, cresceu, e Deus mudou o quadro. Amém? Quando Deus chama ele agora na sarça e diz: volta para retirar o meu povo de lá. E todo mundo já conhece a história, talvez, que Deus começou a trabalhar, mandou 10 pragas para o Egito, devastou o Egito, quebrou o coração de Faraó, e o povo de Deus sai com Moisés. Quando Moisés começa seu ministério, a primeira coisa que ele se depara é com um problema de águas. Aonde ele parou? De um lado montanha, do lado da frente, Mar Vermelho. E todo mundo queria matar Moisés, reclamando: você nos tirou do Egito. No Egito tinha cemitério para a gente se enterrar, e aqui a gente vai morrer, vai ficar no relento. E agora? E Moisés estava ali diante de uma situação. Qual era a sina? Sina das águas do Mar Vermelho. Quando ele começa o seu ministério, quando ele nasce, águas do rio Nilo. Quando ele começa seu ministério, águas do Mar Vermelho. E ali Deus mais uma vez fala para ele: o que tu tens nas mãos, Moisés? Ele disse: uma vara. Toca nas águas e vê o que eu vou fazer. E aí Deus usou mais uma vez a vida de Moisés, e Deus correspondeu e transformou a sina das águas em sina, em vitória, em oportunidade de vitória.
o Mar Vermelho representava a morte de todos ali momentaneamente. Mas o que Deus fez? Transformou a sina das águas em oportunidade de vitória. Quando Moisés sai dali e atravessa o Mar Vermelho a pé enxuto, Deus deu vitória, milagre profundo. E por que tudo isso estava acontecendo? Porque Moisés tirou as sandálias dos seus pés. Ele começou a viver o novo de Deus, as experiências novas de Deus. Irmãos, o que impede uma pessoa crescer espiritualmente e ministerialmente é estar presa às experiências do passado. Experiências ruins, experiências negativas, experiências de decepção, experiências de pessoas que cruzaram o seu caminho e travaram sua vida espiritual em relação a Deus. Deus não quer isso para a tua vida. Ele diz: olhai para mim, que eu sou o autor e consumador da tua fé. Olha para Deus, olha para o Senhor. A Bíblia diz que Deus disse através dos anjos para Ló e para a mulher de Ló: não olhe para trás. Tem muita gente olhando para trás e virando estátua de sal. Está virando estátua de sal na alma, está presa, está doente, está travado, porque está sempre olhando para trás. Basta sentir o perfume de uma pessoa que lhe decepcionou, que você já entra em depressão, porque você adoeceu, porque fulano lhe traiu, porque fulano falou de você, porque fulano fez isso, porque... Esquece o passado. Se você ficar preso ao passado, você nunca vai ser gente de verdade. Deus lhe trouxe aqui para lhe sarar, lhe curar. Ah, mas porque meu marido fez isso? Ah, porque minha mulher... Meu irmão, se você quer ter paz e quer viver com ela, você tem que esquecer passado e tocar a sua vida para frente. Se você quer viver a alegria do Senhor, você tem que entender que o Deus que lhe dá a oportunidade, o Deus da segunda chance, Ele dá segunda chance também a outras pessoas. Não é só a você. Deus hoje quer mudar você. Então Ele está dizendo: traga à memória aquilo que te dá esperança. A gente olha para a vida de Moisés, e Moisés acreditou, tirou as sandálias dos seus pés e começou a gerar expectativa de que Deus iria fazer algo grande na vida dele. Você veja um cara que passou 40 anos no Egito, aprendeu tudo sobre a cultura do Egito, sai de lá como um foragido, como um bandido, um criminoso, entra no deserto, desaparece. Todo mundo tinha dado ele até como morto. 40 anos, não apareceu. E depois de 40 anos ele peregrinando no deserto, dá 80. Deus chama Moisés aos 80. Diga 80. Se tem alguém aqui pensando que está velho para trabalhar na obra de Deus, olha, vai mudando de ideia, porque Deus chamou Moisés aos 80 para ele ser o libertador do Egito. 40 no Egito, 40 no primeiro estágio do deserto, dá 80. E ele tomou uma atitude e disse: não quero mais saber das minhas 80 passadas, 80 anos de passadas, 80 anos de caminhada. Nada disso me serve mais. O que me serve é o novo de Deus. É o novo de Deus para a minha vida. É isso que Deus quer que você entenda. Se você quer viver o novo de Deus, esquece o passado. Seja sarada. Seja sarada, seja sarado, seja curado no nome do Yeshua HaMashiach, porque Deus, Ele quer isso para a tua vida. Seja sarado. Basta uma briguinha, você fica trazendo coisa de 20 anos. Basta uma questãozinha, você vai trazer coisa de 30 anos atrás. Deixa eu te falar uma coisa: o diabo sabe fazer esse papel melhor do que você. Você está dando uma ajudinha para Satanás, com espírito de acusação e buscando o passado. Quem vive de passado é Satanás e o jornal, que quando o jornal publica já aconteceu, já é passado. Deus está falando para você que eu quero gerar na sua vida novidade de vida. Ele está dizendo: eu sou novidade de vida. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse: o evangelho é novidade de vida. Evangelho é gerar expectativa. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 10 minutos, mas esses 10 minutos que tem pela frente, eu estou gerando uma expectativa maravilhosa. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas o meu amanhã está aqui dentro de mim, que vai ser o amanhã mais extraordinário da minha vida. Eu tenho expectativa de que Deus vai honrar você, de que Deus vai mudar a sua sorte, que Deus vai mudar as maneiras como você tem agido, as maneiras que você tem praticado. Deus quer mudança, mas depende de você querer tirar as sandálias dos pés. E a gente estava falando de sinas das águas do rio Nilo, quando Moisés nasce, sinas do Mar Vermelho, quando ele começa seu ministério. E quando ele atravessa o Mar Vermelho, ele anda no deserto, dias a dias, e ele chega num lugar chamado Mara. Diga Mara.
Mara quer dizer lugar de águas amargas. E ele chegou num local onde tinha muitas águas, mas essas águas eram imbebíveis. Mara quer dizer lugar de águas amargas, imbebível. E aí todo mundo alegre porque viram água. Quando colocaram a água na boca, fel puro a água. E todo mundo agora querendo apedrejar Moisés. 8, 10 dias de caminhada para chegar até nesse local. E nada de água boa. Ninguém podia beber da água. Nem os animais bebiam a água. Porque a água era fel, terrivelmente. E o povo agora reclamando, questionando a direção, questionando o ministério de Moisés, questionando a liderança de Moisés. Porque é assim, quando você vai sendo imprensado por situações, muitas vezes as pessoas que estão lhe cercando, em vez de dizer não, Deus vai dar vitória, vamos ajudar, vamos resolver, começa a questionar a liderança. E isso é um erro fatal. Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, que situação é essa? Ele disse: Deus, água de novo. Quando eu nasço, água do rio Nilo. Quando eu começo o meu ministério, águas do Mar Vermelho. Quando eu atravesso o deserto, águas de Mara, imbebível. Era uma sina, chamada Sina das Águas. Aonde ele ia, o problema de Moisés era água. Eu já li a Bíblia 39 vezes e meia. E todas as vezes que eu leio, Deus fala comigo novamente a respeito desse ponto. Eu não sei qual a sina que lhe condiciona. Talvez você diga: eu não tenho sorte com homem. Tem. Deus vai honrar você. Agora você tem que fazer o que Deus manda. Eu não tenho sorte com negócios, tudo que eu ponho quebra. Deus vai lhe honrar. Seja fiel a Deus em tudo, porque Deus vai lhe exaltar. Essa mazela do passado não vai ser mais estabelecida na tua vida. Eu não tenho sorte com amigos, eu não tenho sorte com igreja, eu não tenho sorte com ministério. Querido, e são sinas. Deus te trouxe aqui para trocar essa sina por oportunidade de vitória. Deus te trouxe aqui para este lugar para transformar todas as sinas que lhe condicionam em oportunidade de vitória. Para você parar com esse mimimi, esse chorinho todo dia, dizendo que Deus não está lhe ouvindo, que Deus não é contigo, que Deus não está lhe honrando. Acaba com esse mimimi. Deus é contigo, Deus vai te honrar. As sinas existem sim. Maldições hereditárias existem. Todas elas são quebradas porque há poder no sangue de Jesus. Não importa quais sejam, não importa quais sejam as maldições, as malignidades, Jesus quebra tudo. Agora você tem que se posicionar. Amém? Moisés, o que é que está acontecendo? Estão querendo me matar, Senhor, me apedrejar, porque as águas de Mara são águas imbebíveis. Nós não temos água. Estão querendo me apedrejar, estão questionando minha liderança. Calma, Moisés. Moisés, tem uma raiz ali. Veja como Deus trabalha em atos proféticos. Tem uma raiz ali largada. Pega aquela raiz e coloca dentro da água, que eu vou sarar as águas. Ele disse: é isso mesmo? Ele disse: é. Ele foi lá, pegou a raiz e colocou dentro das águas. Daqui a pouco as águas estavam doce, maravilhosa. Não tinha mais fel na água. Todo mundo feliz da vida, alegre. E Deus transformou a sina das águas de Mara em oportunidade de vitória. Deus está dizendo para você que talvez você esteja vivendo Mara. Mara quer dizer lugar de águas amargas. Talvez você esteja vivendo o amargor da vida. Você tem tudo e não tem nada. Tem tudo e não tem nada. Você se sente só no meio da multidão. Jesus hoje está dizendo: filha, eu vou transformar todas as sinas que têm condicionado a tua vida, porque eu sou o que sou na tua vida. Eu vou mudar a história, eu vou transformar a tua vida. E todas as sinas que estão te condicionando, eu tenho o poder de transformar. Agora, tira as sandálias dos teus pés, para que eu possa agir. Não vem para cima de mim com balela, com tuas experiências do passado, com teus trauminhas do passado, com teu mimimi do passado, porque isso não vai resultar em nada.
não vai trazer cura, não vai trazer alegria, não vai trazer vitória. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Eu sou aquele que te dou esperança. Eu sou aquele que abre as portas dentro de portas. Sou eu aquele que vou na divisão da alma, das juntas e da medula e mudo as circunstâncias. Sou eu aquele que vou aonde você não pode ir. Sou eu aquele que entro aonde você não pode entrar. Sou eu aquele que faço o que você nunca pôde fazer. Você veio aqui para ser curado. Você veio aqui para ser curada. Você veio aqui para ser restaurada pelo poder de Deus. E a gente observa 3 pontos na vida de Moisés. Quando ele nasce, águas do rio Nilo, morte no rio, Deus transformou em oportunidade de vitória. Quando ele começa o ministério, águas do Mar Vermelho, Deus transformou a água da morte em água da vitória. Quando ele atravessa o deserto, lá do outro lado, águas de Mara, águas amargas, águas imbebíveis, e Deus manda ele colocar a raiz. Por que a raiz? Porque a raiz representava a raiz de Jessé, o Yeshua Hamashia. Quando o Yeshua, a raiz de Jessé, entra na vida amarga, quando entra na vida de uma pessoa, a amargura sai, a amargura desaparece, a malignidade some e todo mal sai e é dissipado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu não sei qual é a tua amargura, mas hoje a raiz de Jessé está entrando na tua vida. A raiz, Deus disse, pega a raiz e coloca nas águas. Aquela raiz representava a raiz de Jessé. Por que Jessé? Por que Jessé? Porque Jesus veio da linhagem de Jessé. Jesus, o Yeshua, veio na linhagem de Jessé. Era da tribo, da mesma tribo. Deus hoje está dizendo para você que se você deixar a raiz de Jessé entrar nas suas águas amargas, nunca mais você terá amargura na sua vida. Nunca mais você vai ter amargor na sua vida, porque Deus é Deus na tua vida. O inimigo é bandido, ele é experiente em deteriorar vidas, em desestabilizar pessoas. E ele tem feito isso muito bem, para querer desestabilizar as pessoas, desestabilizar as famílias, desestabilizar os ministérios. Mas Deus te trouxe aqui para trazer renovo. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Tira as sandálias dos teus pés e diga, Senhor, não vale de nada o que eu aprendi, eu quero aprender hoje o novo. Eu quero, Senhor, ter uma experiência nova com o teu Espírito Santo. Traz em mim, Pai, uma unção nova. Porque tudo aquilo que eu aprendi, Pai, que eu achava que eu sabia, achando-me o dono da verdade, eu não sei de nada. Aí quando você começa a se desarmar, você está tirando as sandálias dos seus pés e está dizendo, Deus, cura-me, sara-me, liberta-me, usa-me, eis-me aqui, eu estou aqui para te servir, eu quero mais de ti, eu quero que tu use-me, Pai. Deus quer fazer isso na sua vida. Quando Deus chamou Moisés, Deus chamou Moisés com um propósito. Que propósito? Tirar o povo do Egito e levar para onde? Para Canaã. Não era isso? O propósito de Deus era esse. Egito, Canaã. Todo mundo feliz da vida porque as águas de Mara tinham sido transformadas em água doce. E veja que aquele povo viu 10 pragas no Egito que Deus mandou para libertá-los. Deus viu, aquele povo viu Deus abrindo o Mar Vermelho. E quando chegou em Mara, o povo estava incrédulo. Incrédulo ainda. Você sabe o que é você passar no mar, no oceano, e você vê aquelas montanhas de água de um lado do outro, paredões de água, e você passar pé enxuto. E quando chegar lá do outro lado, você duvidar de Deus de novo. Aquele povo estava assim. Mas Deus sempre mostrando para Moisés que porque ele tirou as sandálias dos pés, Deus sempre ia trazer o novo para a vida dele. Quantos galhos, quantas raízes Moisés viu no meio do caminho?
Mas será que Moisés tinha tido essa experiência, essa sabedoria? De pegar a raiz e colocar dentro d'água e transformar a água amarga em doce? Nunca ele tinha tido essa experiência. Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Deus pega quem não é para confundir os que se acham. Deus, ele vai pegar você e vai fazer de você um vaso poderoso. Ainda que alguém apareça e diga: é areia demais para o teu caminhão, esquece isso. Olha esse negócio de chamado, de ministério. Olha, isso aí é só problema, lidar com pessoas. O diabo, ele sempre usa pessoas para querer jogar um balde de água gelada em cima das pessoas quando elas querem se aproximar das coisas de Deus. Moisés sai daquele local chamado Mara, e Deus começa a direcionar ele no deserto, e eles vão para um outro local chamado Elim. A Bíblia diz que Elim tinha 12 fontes de águas e muitas palmeiras. Era um lugar de sombra e água fresca. Ninguém mais queria sair de Elim, porque Elim era maravilhoso. Elim era um oásis, e todo mundo estava feliz porque Elim era atrativo. Elim segura as pessoas, sombra e água fresca. Mas eu queria te dar uma palavra a respeito de Elim. Elim representa a comodidade. Elim representa a comodidade. Sabe aquele momento que a gente já passou no deserto, crises, dificuldades, e agora chega um momento de sombra e água fresca, que Deus abençoou, que Deus está abençoando, que as coisas estão florescendo, e você se acomoda? Foi o que aconteceu com aquele povo. Aquele povo estava em Elim e não estava mais incomodado em ir para Canaã, porque Elim era bom demais. Elim era a zona de conforto. Elim era o melhor lugar para se estar, na visão deles. Sombra, água fresca, maravilha, um oásis. Por que sair daqui? Não, porque o local não é aqui, o local é Canaã. Não, mas aqui é bom demais. O povo não queria sair de Elim. O povo não queria se retirar de Elim. Sabe por quê? Porque Elim, meu irmão, é a zona de conforto. E quando a gente está com um objetivo para fazer a obra de Deus, a gente tem que sair da zona de conforto e fazer a obra de Deus. Deus me trouxe de Recife, e lá é minha zona de conforto, falando materialmente, estruturalmente. Mas Deus disse: sai da tua zona de conforto e vai para São Paulo. Quando eu falei isso para a igreja tomou um choque tão grande. E o ministério achava que eu estava brincando, ou que eu ia passar 10 dias e ia voltar para São Paulo. E eu disse: não, eu vou morar em São Paulo. Nós vamos expandir a obra de Deus em São Paulo. Mas aqui você tem tudo, tem emissora de rádio, tem várias igrejas, um igrejão desse que todo pastor da cidade gostaria de ter. E você vai largar isso aqui? Eu disse: não vou largar. Eu vou fazer a obra lá. E vou estar aqui sempre. Mas eu vou estabelecer-me em São Paulo, porque Deus disse: sai de Elim e vai para onde eu estou te mandando. Irmãos, Elim para mim pode ser Recife, mas o centro da vontade de Deus para a vida do apóstolo Marcos se chama São Paulo. Para estar no centro da vontade de Deus custa caro. Para estar no centro da vontade de Deus, eu tenho que ver minha mãe de 4 em 6 meses, em 8 meses, em 1 ano. Para estar no centro da vontade de Deus, eu tenho que ver minha família pelo WhatsApp. Para estar no centro da vontade de Deus, eu tenho que deixar uma beira de praia chamada Boa Viagem, que eu morava na beira da praia, um raio de 50 metros da beira da praia, para estar aqui nesse mundaréu de prédio. Mas eu estou no centro da vontade de Deus, e eu estou feliz da vida, porque eu estou aqui. Isto, irmãos, é a gente sair de Elim para estarmos no centro da vontade de Deus. Aquele povo não entendeu no começo, quando eu denunciei que eu iria para São Paulo. Muita gente: eu não acredito. Eu digo: vou sim, e quem quiser me seguir pode me seguir, tem vaga, deve ter apartamento lá naquela cidade para morar. Vamos embora. Meu querido,
Quando a gente quer estar no centro da vontade de Deus, nos custa. Mas é melhor estar no centro da vontade de Deus, na perfeita vontade de Deus. Existem 3 coisas que você precisa entender. Você pode andar na vontade permissiva de Deus. Diga, vontade permissiva. A vontade permissiva de Deus é aquela que Deus permite que você faça tudo. Você quer matar? Deus vai permitir que você mate. Você quer roubar? Deus vai permitir que você roube. Você quer adulterar? Deus vai permitir que você adultere. Você quer fazer tudo errado? Deus vai permitir que você faça tudo errado. E aí você está andando na vontade permissiva de Deus. O fato de Deus permitir não quer dizer que seja a perfeita vontade de Deus. Deus lhe deu a capacidade de livre escolha, mesmo condicionada. Você tem uma capacidade de livre escolha, mesmo condicionada. Por que condicionada? Porque quando Deus quer bater o martelo e dizer até aqui, e Ele quer puxar o anzol, o cara vem de boca aberta. Porque quando Deus diz acabou a festa, acabou a festa. Amém? Eu chamo isso de liberdade de escolha condicionada. Aí a gente vê que muitas pessoas estão andando na vontade permissiva de Deus. Eu tinha uma pessoa na minha igreja que ela dizia, chegou para mim e disse: apóstolo, eu estou querendo me casar. E uma pessoa muito envolvida na obra, uma bênção a menina. E eu disse: mas você vai se casar e com quem? Não, com aquele rapaz e tal. Muita gente da igreja, a gente não consegue se lembrar de detalhes da vida de todo mundo. Aí eu disse: ele é crente, ele é servo de Deus? Não, ele é quase crente. Ele está vindo à igreja, vem para a igreja de vez em quando. Eu disse: filha, me desculpa, que isso já serve como um recado para todos aqui. Eu disse: eu não caso crente com descrente. Eu não caso. Se ele for um novo convertido e aceitar Jesus, amanhã eu caso ele. Mas se ele não confessar que Jesus é na vida dele, eu não caso. Porque a Bíblia diz que eu não devo casar ninguém em julgo desigual. Está na palavra. Agora quem quiser case, o padre, o Buda, quem quer quiser case. Ah, mas se o senhor não me casar, eu vou me casar. Eu vou procurar outra pessoa para me casar. Eu digo: você não deve fazer isso. Não, eu vou me casar. Não, se Deus permitir, eu vou me casar. Veja a expressão. Se Deus permitir, eu vou me casar. Eu digo: Deus vai permitir. Porque você está insistindo em querer fazer a coisa errada. Mas Deus vai permitir. E ela foi, arrumou um pastor, pagou um cara, não sei quem foi, fez o casamento dela lá, num sítio. Foi bonito, maravilhoso. Terminou o casamento, lua de mel, 50 dias na Europa, show de bola. E quando voltou para casa, ela disse: eita, estou com saudade da igreja. O cara disse: encerrou esse negócio de igreja. Por que encerrou? Você me conheceu sendo crente. E ele disse: você me conheceu sendo descrente. Você não vai mais. Acabou. Vai, não vai, a quieta reda. Ela chega lá na igreja, num culto de domingo, com aqueles óculos da Gulce, bem grandão, preto, de noite. Eu digo: a irmã deve estar com conjuntivite. Aí eu olhei ela de longe e disse: maravilha, a irmã está nos visitando, né? Novamente, glória a Deus. Quando terminou o culto, ela disse: me atenda. Eu com muita gente para atender no final do culto. E as pessoas nos procuram para ouvir uma palavra, conversar alguma coisa rápido. E a gente já tinha agendado algumas coisas para o final do culto. Eu disse: irmã. Aí o irmão disse: olha, ela está precisando muito falar com o senhor. Eu disse: mas hoje não dá para atender. Eu estou com 12 pessoas para atender. Rapidamente aí. Não, ela disse que espera até a madrugada, mas ela não vai sair daqui sem falar com o senhor. E o caso dela é muito sério. Aí quando a pessoa me procurou e disse que era muito sério, eu disse: não, então vou atender. Bota logo ela na frente para eu atender. Quando ela entrou no meu escritório, ela tirou o óculos, estava com 2 murros no olho, roxo, preto, estava já apanhando do marido com 50 dias de casada. E ela tirou o óculos e disse: eu queria lhe pedir perdão. Eu disse: por quê, filha? Ela disse: porque aquela palavra que o Senhor me deu, que eu ia me casar na vontade permissiva de Deus, foi o que eu fiz. E eu me casei. Mas olha o fruto da desobediência. E agora, eu vou deixar meu marido? Eu disse: não. Eu disse: o que foi que aconteceu? Ele disse: ele deu em mim e eu dei nele 10 vezes mais. Eu disse: então está tudo quite. Não vamos brigar mais. Agora, a grande questão é a seguinte: você quer viver com ele? Ela disse: quero. Ele quer viver com você? Quer. Então, você vai ter que esperar Deus trabalhar.
E se demorar muito, você espera. E se demorar 10 anos, eu digo, você espera. E se demorar 30 anos, eu digo, você espera. E se demorar 50 anos, eu digo, você espera. Por quê? Você tinha antes a opção de escolha. Agora você só tem uma opção, a opção da espera. Entende? Antes você tem a opção da escolha e da espera. Mas agora você só tem a opção da espera. Ele lhe traiu? Não. Tenha paciência. Ele disse que não era mais para eu vir para a igreja. Eu digo, não venha. Como? Eu não esperava nunca ouvir isso do Senhor. Eu digo, não venha. Fique lá. E eu quero tomar ceia, tal. O Senhor leva pelo menos minha ceia escondida. Eu digo, Deus me livre. Eu não vou levar ceia escondida, porque eu não sou bandido nem traficante. Se Ele não quer que eu vá lá na sua casa, eu não vou na sua casa. Agora você vai com sabedoria, conversa com Ele. E se Ele permitir que eu vá lá ou mande um pastor, a gente leva a sua ceia lá. 1 mês, 2, 3, 4. E eu sempre orientando por telefone, conversando. Quando ela podia, ela sempre marcava um gabinete. E eu disse, espere, dê testemunho. Seja amorosa, seja uma mulher de Deus, seja companheira. Você casou na vontade permissiva. Você agora tem que chamar a existência para você o plano mais importante da vida, que não é andar na vontade permissiva, é andar agora na perfeita vontade de Deus, que é o segundo ponto. Você casou na vontade permissiva, agora você tem que chamar a vontade perfeita de Deus, dizendo, Pai, arruma agora a coisa no meio do caminho, porque Deus faz isso. Deus dá aquela modelada. Já pegou aquela massinha de menino, que você dá aquela modelada e puxa, afina e ajeita? Deus é perito. Aí no meio do caminho Deus faz aquela modelagem e começa a quebrantar o coração do cara. E o cara perguntando a ela, você tem falado com o apóstolo? Tenho. E o que é que ele tem dito? Ele disse que eu ficasse em casa. Ele disse, foi mesmo? E que mais? Ele disse que eu tinha que esperar Deus trabalhar na sua vida. Ele disse, eu gostei da posição dele. Mas se eu fosse confrontá-lo, Deus não ia agir. Tem que ter sabedoria para dar aconselhamento. Senão você, em vez de beneficiar, você mata. Destrói as famílias, destrói os casais. E aí, depois de mais ou menos uns 4, 5 meses, ele disse, olha, vá tomar Santa Ceia. Não, peça para ele trazer a ceia. Pode pedir. Pode. Ela ficou feliz da vida, me ligou e disse, olha, ele autorizou trazer a ceia aqui na minha casa e disse que podia fazer um culto de meia hora na minha casa. Maravilha, eu não ia perder esse momento, a gente vai, se alegra e faz e tudo mais, feliz da vida. Amém. Umas 3 vezes isso aconteceu. Depois ele disse, e aí, você tem conversado com o apóstolo lá? Tenho. Foi que ele disse? Ele disse que eu esperasse nas mãos de Deus, para Deus agir na sua vida. Eu fiz algumas coisas na vontade permissiva de Deus, mas agora eu não quero mais andar na vontade permissiva. Eu quero andar na perfeita vontade de Deus. Ele disse, faça o seguinte, você gosta da igreja, gosta do culto, vá só aos domingos. Aí liberou ela para ir aos domingos para a igreja. Quando foi, nos domingos já era festa, né? Eita, ela orava para chegar o domingo. E aí ela já estava indo para a igreja. E começou a ir aos domingos, começou a ir aos domingos. E depois, meu irmão, de quase 2 anos, esse cara chega num culto de domingo, onde ela já estava. E ele senta lá atrás. Vivia preso no espiritismo. Preso na idolatria também. E daqui a pouco, quando eu faço o apelo, vem no meio da multidão o marido dela se entregar para Jesus. Sabe por quê, irmãos? Quando as pessoas resolvem não querer mais andar na vontade permissiva de Deus, e sim querer andar na vontade perfeita de Deus, tudo dá certo. Você tem andado em que vontade? Na vontade permissiva? Não, se Deus permitir, se Deus permitir. Você tem que andar na perfeita vontade de Deus, no plano perfeito de Deus. O plano perfeito de Deus, ele já sabe que dá certo, já sabe que funciona. Ela passou por uns momentos difíceis, quase que destruiu o casamento, sofreu,
Mas por quê? Porque fez as coisas na vontade permissiva. E eu disse a ela: espera um pouco mais, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir na vida dele, deixa ele ter um encontro com Deus, porque o Espírito Santo vai fazer a obra na vida dele. Não, aquieta, casa hoje ou acaba o mundo. Casou. Deus hoje está nos falando uma palavra que o tema é: trago à memória aquilo que me dá esperança. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança é não viver mais de passado. É não viver mais das experiências de andar na vontade permissiva de Deus. E sim andar na vontade perfeita de Deus. A vontade de Deus perfeita funciona. A vontade perfeita de Deus está aqui, ó. Se adeque a esta palavra, que você vai ver os milagres de Deus acontecer na sua vida. Se adeque a essa palavra, que você vai ver a glória de Deus explodir na sua vida. E o terceiro ponto que eu queria relatar se chama misericórdia, que é uma coisa que a igreja precisa entender isso. Eu falei da vontade permissiva de Deus, que é perigoso você andar na vontade permissiva. Ande na perfeita vontade de Deus. Espere a confirmação. Deus está agindo, está na palavra, então eu tenho que fazer. É do jeito que Deus quer. Amém? E a misericórdia é o terceiro plano que eu queria falar para você. Tem gente que só anda na misericórdia. E ainda quando a gente pergunta: como é que você está? Não, eu estou pela misericórdia. Eu acho que você deve mudar o seu vocabulário. Porque a misericórdia é um plano de Deus chamado um plano de resgate. A misericórdia é a UTI de Deus para o cristão. A UTI. O irmão está pela misericórdia mesmo. Está passando fome, está doente, está acabado. E Deus vai entrar com a misericórdia dele para tirar ele daquela situação. Sabe aquela história do cara que anda na vontade permissiva de Deus, desobediente? O carro vai dar capotadas e capotadas, morre 4 dentro do carro. Ele quebra fêmur, quebra tudo e não morre. E ele fica lá 2 anos pendurado no hospital, com as pernas para cima. E Deus diz: eu entrei com a misericórdia. Eu tenho um plano na tua vida. E eu não te matei por causa da misericórdia. E tu não vai. E aí Deus dá uma oportunidade extraordinária para aquela pessoa. Se chama misericórdia. Aí eu lhe pergunto: você tem que estar na misericórdia ou na graça? Porque o apóstolo Paulo, ele diz que nós estamos na graça, que é o favor imerecido. Mas nós temos um mau hábito de dizer: não, estou pela misericórdia. Se está pela misericórdia mesmo, no caos, precisando da misericórdia de Deus, tudo bem. Mas será que você está na misericórdia? Você está pela misericórdia? Ou você está pela graça e não sabe se expressar? O apóstolo Paulo, ele disse que nós estamos pela graça. Ele disse que a graça do Senhor nos basta. Nós estamos, amados, pela graça. O que é graça? É favor imerecido. Diga: graça é favor imerecido. Eu estou nisto aqui, graça, favor imerecido. O que Deus faz eu não mereço. O que Deus faz eu não sou merecedor de nada. Eu recebo porque a graça de Deus é derramada sobre minha vida. A graça, o favor imerecido. Misericórdia é outra coisa. Misericórdia é um plano de resgate. É um plano de resgate. Quando tudo está acontecendo de ruim e você clama: Senhor, tem misericórdia, Pai. Pronto, é um socorro. E Deus vai e entra com o socorro dele para lhe trazer da situação da misericórdia para qual? Para a vontade permissiva ou para a perfeita vontade? Para a perfeita vontade de Deus. Amém? Você pode dar um glória a Deus nessa noite? Dê um glória a Deus, aplaude ao Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória, de poder e de majestade. Ele é Senhor da tua vida. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Traz à memória aquilo que te dá esperança. As sinas que têm tentado condicionar a sua vida serão banidas. Moisés, quando nasceu, foi jogado nas águas. Quando começa seu ministério, Mar Vermelho. Quando ele atravessa o deserto, águas de Mara. E quando ele sai das águas amargas, o povo vai para um local chamado Elim.
como eu estava falando. Ninguém queria mais sair de Elim. Mas Deus disse, não é Elim. Diz o povo que marche. O povo não queria sair. Cuidado com Elim. Elim é as coisas do mundo que lhe prende. O conforto, a zona de conforto, muitas vezes as atividades demasiadas que lhe afastam da casa de Deus. Elim é perigoso. Elim é confortável. Elim é muito estratégico. Mas Elim lhe mantém distante de Canaã. O objetivo de Deus na sua vida não é Elim. Elim é lugar de conforto, é sombra e água fresca. Mas lembre-se de botar a boca no pó. Lembre-se de se colocar sua boca no pó. Lembre-se de se colocar na presença de Deus. Porque a tua caminhada não para em Elim. A tua caminhada é Canaã, para a glória de Deus. E ali Moisés agora diz, vamos levantar acampamento. Houve resistência. Aí Deus levanta a nuvem e começa a caminhar. Quem vem, vem. Quem não vem, fica para trás. Deus, quando levantava a nuvem para andar, quem não tivesse debaixo da nuvem, ficava para trás. E o povo começou a entender e disse, vamos arrumar logo, vamos sair daqui, seguir o que Deus está mandando fazer. E Deus começa a conduzir eles. Sabe para onde Deus levou eles? Sabe para onde eles foram? Para um outro local do deserto, o pior dos piores, chamado Meribá. Meribá, diga Meribá. Meribá simplesmente não tinha nem água doce, nem água amarga. Era só areia e rocha. Areia e pedra. E o povo tinha andado 8, 10, 12 dias de caminhada. Com a água que tinha, já tinha ido tudo, bebendo água no caminho. Depois de 10, 12 dias chega em outro local do deserto chamado Meribá. Meribá não tem água doce, Meribá não tem água salgada, Meribá não tem água amarga, Meribá não tem nada de água, era areia e pedra. Aí Moisés diz, é aqui que nós vamos nos acampar. Aqui, nossa água acabou. Como é que a gente vai acampar em Meribá? Meribá não tem água doce, nem salgada, só tem pedra e areia. Você está louco, Moisés? Você está doido? E o povo querendo beber, o menino querendo beber, milhões cercando Moisés querendo água. Qual era a sina que ele seguia? Água, 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 água. Percebeu? Água. Água quando nasce, água quando começa o ministério, água quando atravessa o deserto, água quando caminha mais um pouco, água, água, água. E agora o povo queria água, não tinha nem doce, nem salgada, nem amarga, era pedra, era rocha, era areia. E Moisés disse, Deus disse que nós iríamos nos acampar aqui, não pode. E começou a guerra, o povo querendo apedrejar o seu líder. O povo queria apedrejar Moisés, matar Moisés. Porque o povo tinha saído do Egito, mas não tinha um coração transformado. Aquele povo não tinha tratamento. E aquele povo não experimentava o que você está experimentando. Trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. Aquele povo sempre estava olhando o Egito. Fazia o comparativo das águas amargas com o Egito. Quando chegou diante do Mar Vermelho, fazia o comparativo do Mar Vermelho com o Egito. Sempre olhando para trás. Sempre olhando para trás. Buscando subsídio no Egito. É assim que muitos estão vivendo. Eu estou crente agora, servo de Deus. Estou dizimando, estou ofertando. Estou sendo fiel a Deus. Mas o negócio está preto. Está pior do que quando eu estava no mundão. Está pior do que quando eu estava todo errado. O negócio travou, o negócio parou. Sabe por quê? Porque você está como o povo do Egito. O povo que saiu do Egito. O povo de Deus que saiu do Egito. Quando estava diante do Mar Vermelho, disse, é melhor o Egito. O Egito tem cemitério e a gente vai morrer aqui na beira da praia. Quando atravessa e vai para beber as águas amargas, o povo diz, é melhor o Egito. O Egito tinha água, tinha o rio Nilo. E a gente está aqui, nesse lugar miserável. Sempre olhando para trás. Muitas coisas da sua vida ainda não deram certo, porque você sempre vai buscar subsídio lá atrás. Olhe para frente, para frente.
Deus hoje te trouxe para aqui, para te gerar cura, para te restaurar. O que passou, passou. Deus hoje está mudando tua sorte. E agora, todo mundo está acampado, sabe aonde? Em Meribá. Diga Meribá. Diga de novo, Meribá. Diga, não tem água doce nem salgada. Nada. E o povo enlouquece. Fazer acampamento aqui em Meribá. Deus disse que era aqui. E o povo querendo matar Moisés. Aí Moisés, Senhor, mais uma vez a sina das águas, Pai. Água, é água. Água quando eu nasci, água quando eu comecei meu ministério, águas que eram amargas, águas agora que eu estou em Meribá, não tem água nem doce nem salgada. O povo quer água, é água, é água. É uma sina que condicionava, tentava condicionar a vida de quem? De Moisés. Por isso que eu disse, Deus hoje, Ele está transformando todas as sinas da sua vida em oportunidade de vitória. Todas! Porque Deus é Deus na tua vida. Todas as sinas, não importa quais sejam, Deus hoje está fazendo uma obra grande na sua vida. Mas acampar num lugar onde não tem água, acampar num lugar onde só tem pedra, milhões de pessoas querendo água e não tem água. Senhor, água de novo. O que é que eu faço? Clama a rocha. Tem muita rocha aí. Clama a rocha. Clama a rocha que eu vou resolver o teu problema. Deus estava trabalhando na vida de Moisés. Quando Moisés resolveu tirar as sandálias dos pés, estava esquecendo as experiências do passado, Deus estava trazendo para Moisés experiências novas. Clamar a rocha. O que significa a rocha? A rocha significa Deus. Clamar a rocha e ver o que eu vou fazer. E já vai ele clamar a rocha, e o povo dando pressão nele, ele perde a paciência, e ele pega o cajado e mete na rocha. E quando ele fere a rocha, explode-se as rochas com água. O deserto, a sequidão, a miséria, aonde estava espreitando ali a morte, o apedrejamento de Moisés. Mais uma vez, Deus transforma a sina das águas em oportunidade de vitória. Deus hoje está mudando muita coisa na sua vida. Aquela situação de Meribá era terrível. A rocha está aqui hoje. Talvez você esteja vivendo Meribá. Deserto, difícil, situações críticas de se resolver. Não tem água doce nem salgada para lhe dar alívio. Mas tem uma rocha. Tem uma rocha. Clame a ela, que a água vai brotar e Deus vai lhe dar vitória. O que Deus fez na vida de Moisés quando mandou ele tirar as sandálias dos pés era conduzi-lo a ele trazer à memória aquilo que lhe dava esperança. Trazer à memória aquilo que lhe dava esperança. Traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Não viva andando pelo que você imagina. Ande na vontade perfeita de Deus, não na vontade permissiva, porque Deus hoje quer mudar você. Basta de erros, basta de tombos, basta de quedas, basta de sofrimento, basta de mutilações. Mutilações no casamento, mutilações no relacionamento, mutilações na vida financeira, mutilações na saúde, mutilações em muitas áreas. Para que isso? Basta, acabou. Abra o seu coração e diga: Deus, eu quero mudança hoje na minha vida. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E se você hoje quer fazer isso, se você hoje quer ter essa real experiência com Deus, de tirar as sandálias dos seus pés, de esquecer seu passado, não é se desmemorizar, mas é não estar buscando subsídio lá atrás. É você buscar subsídios em Deus, na palavra, seu ministério, sua vida, sua família.
vai dar a maior guinada de todos os tempos. Deus vai levantar você como nunca você foi levantado. Não fique em Elim, não fique em Meribá, não fique em lugar nenhum. Seu lugar é Canaã, é na presença de Deus. E Deus lhe trouxe aqui para lhe gerar cura interior, curas interiores que está faltando na sua vida. Pessoas que ainda estão precisando de cura, Deus está trazendo essa cura hoje. E Deus vai fazer você ser a pessoa mais feliz de toda a história. Porque você vai liberar perdão a quem tem que ser liberado perdão. Você vai liberar perdão para quem lhe machucou de verdade. Você vai se lembrar do episódio que Deus não lhe fez desmemorizado. Mas Deus vai gerar na sua vida uma cura. Você vai se lembrar das dificuldades, do sofrimento, da decepção, mas não vai mais sentir a dor. Porque Deus, Ele traz a cura interior. Deus, Ele gera isso. E Ele está fazendo isso, sabe para quê? Para você recomeçar a vida de verdade. Não é recomeçar a vida com tapiação, não, meia boca, como chamam aqui. Ele está querendo que você comece a sua vida cristã de verdade. Eu sei o propósito que Deus tem comigo nesta cidade. Eu sei que eu não estou aqui por acaso. Eu sei que eu vim para aqui para marcar uma geração em São Paulo. Eu sei que eu vim para aqui com um propósito divino e eu estou na perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus dá mais trabalho, dá. Tem mais lutas, tem mais adversidades, tem. Mas vai dar certo. Isso é não desistir. Eu queria convidar você que precisa estar no centro da perfeita vontade de Deus, que quer estar. E que hoje quer uma profunda reconciliação com Deus. Eu queria convidar você para vir aqui à frente.